Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai para mais um resumo do Monday Night Raw. Resumo do Monday Night Raw do último dia 12 de janeiro de 2026. Se você quiser saber tudo o que aconteceu nesse show, que teve a aparição de CM Punk depois de ele ter ganho a luta contra Braun Breaker e Gunther e AJ Styles no main event, assista esse vídeo do começo ao fim, porque olha, eu tenho certeza que você vai querer saber a minha opinião sobre o que aconteceu. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, nesse momento eu quero pedir a sua inscrição. Nós estamos a menos de 300 pessoas de chegarmos ao mágico número de 10 mil inscritos. Se vocês fizerem isso e nos ajudarem a chegar lá, com certeza isso vai fazer o nosso canal crescer ainda mais. Então, não deixa de se inscrever aqui embaixo, é de graça e você vai estar podendo acompanhar os nossos vídeos. Também aproveita e não deixa de clicar no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, beleza? Então vem com a gente para mais um resumo do Monday Night Raw, agora do Raw do dia 12 de janeiro de 2026, que começou com a Rhea Ripley e a Io Sky vindo para o ringue para poderem celebrar o seu título de duplas, né? Elas que ganharam das Kabuki Warriors na semana passada. E aí a Rhea e Io vieram para o ringue, comemoraram, celebraram aí a sua conquista. E aí elas foram falar que, olha, a gente tá aqui, nós somos as campeões, derrotamos as Kabuki Warriors e agora a gente quer dar a chance para outras lutadoras virem enfrentarem a gente por esse título. Assim que elas falaram isso, Liv Morgan e Roxanne Perez vieram para o ringue requerer o seu direito de lutar pelo título. Por quê? Porque a Liv Morgan era metade da dupla que era campeã e ela não pôde defender o título, ela perdeu o título. Lembrando que a Liv Morgan era campeã de duplas com a Raquel Rodrigues quando ela se contundiu e teve que passar o título para a Roxanne Perez. E aí o que aconteceu foi que a Bayley e a Lyra Valkyria vieram para o ringue dizendo, olha, vocês não merecem uma luta pelo título, por quê? Porque a pessoa que substituiu você, Liv, a Roxanne Perez, perdeu o título. Perdeu o título na luta com a Raquel Rodrigues. Perderam o título para a Charlexa. E aí depois ela ainda falou que, como ela, Bayley, havia derrotado a Roxanne Perez 2 semanas atrás, elas deveriam enfrentar as campeãs pelo título. E aí, cara, nisso que as duplas estavam discutindo, as Kabuki Warriors puxaram as campeãs para fora do ringue e começou um salseiro enorme com as três duplas desafiantes. E aí, basicamente, teve muita pancada, até que a Rhea Ripley e o Sky liberaram o ringue das duplas vilanescas. A Lyra Valkyria e a Bayley estavam do lado de fora do ringue, e aí elas ficaram de lado, e depois a gente iria descobrir que a gente teria uma luta de triple threat entre as três duplas, né, Lyra Valkyrie e Bayley, Kabuki Warriors e Liv Morgan e Roxanne Perez, pelo post de desafiantes número 1 ao título de duplas da Rhea Ripley e da Io Sky, tá? Então, isso provavelmente deve ter sido desenvolvido durante os intervalos, né? A gente assistiu a versão gravada, porque a gente fez uma live CLT. Então, essa luta foi marcada para mais tarde no show. Depois disso, nós tivemos a primeira luta da noite, que foi uma luta entre Devon Evans e o Bravo Americano, né? Ele já tinha enfrentado o Raio Americano, agora estava enfrentando o Bravo Americano. Uma coisa que chamou a atenção foi o público pedindo pro Ludwig Kaiser, né, aparecer. E ali o El Grande Americano, que é o Ludwig Kaiser, né, segundo as más línguas, estava lá, fez um gesto assim com o ouvido, falando assim, não entendi o que vocês estão falando e tudo mais. Enfim, essa luta do Devon e do Bravo foi uma luta interessante, mas ela não teve muito tempo, né? Ela teve aí uns 7 minutos e ela não teve a impressão de ter intervalo, não. Então eu vou colocar só o tempo do televisionamento, né? Foram 7 minutos de luta. E basicamente, cara, foi uma luta para mostrar aí os talentos do Devon Evans. Ele que tá subindo agora para o main roster e tal. Então, ele tá naquela onda de enfrentar os lower carders, derrotá-los e depois ir gradativamente crescendo. E aí dá uma pena de ver o El Grande Americano, no caso o Ludwig Kaiser, que era uma persona que tinha um potencial enorme. Poderia estar ali ou como mega campeão da AAA, ou como campeão intercontinental. Não pode ter nenhuma coisa nem outra, porque o Dominic tá machucado. E na verdade ele tá até como aliado. Ou estava como aliado. Na AAA ele até virou face, né?
E aí eles não podem fazer nada porque o Dominic tá fora e não defende o título, a WWE também não tira o título dele, o AAA também não tira, e fica nesse salseiro aí. Enfim, no final das contas, esse golpe foi legal, né? O Bravo deu o helicóptero que a gente sabe que o Tyler Bate costuma dar, né? Esse lutador aí é o Tyler Bate. No final das contas, o Devon Evans ele conseguiu mandar esse Spanish Fly da terceira corda, né? E depois ele conseguiu aplicar o seu chute giratório e o Old Cutter para 3. Então, vitória do Devon Evans, uma luta de 7 minutos televisionados, que eu vou dar 2 estrelas 75. Sinceramente, eu acho que a luta deveu um pouco. Eu acho que ela poderia ter tido um pouquinho mais de tempo. Eu não sei se ela chegou a ter um intervalo. Se ela teve um intervalo, ela teria tido uns 10 minutos. E aí essa nota subiria um pouquinho. Mas pro que a gente viu, eu acho que ela ficou devendo um pouco. Então 2 estrelas 75, 2 estrelas e 3 quartos e tá bom. Depois disso a gente teve o Jey Uso vindo pro ringue, né? E aí ele não estava com o Jimmy, né? Ele veio pro ringue e tal. Isso parece que aconteceu no intervalo, porque eu não lembro, pelo menos na versão gravada, de ter visto o Jay vindo pro ringue. O que eu lembro é de um segmento do Jay conversando com o Oates e o Tozawa. E começou com a Maxine falando pro Oates e pro Tozawa que ela acreditava nela mesma, que ela havia ganho o título e que eles deveriam correr atrás de tentar alguma coisa também pelo título. Então, o Oates e o Tozawa foram falar com o Jay e basicamente, como o Jay e o Jimmy haviam falado que estavam dispostos a enfrentar qualquer dupla pelo título, o Oates e o Tozawa se colocaram à disposição. E aí eles falaram, a gente tá falando sério, a gente quer lutar contra vocês. E aí o Jay falou, beleza, vou conversar com meu irmão e depois a gente conversa. Então ficou mais ou menos ajeitado aí que os Usos vão defender esses títulos contra o Oates e o Tozawa aí nos próximos shows. Depois disso veio o CM Punk pro ringue, né? O CM Punk ele veio e ele começou a falar sobre como ele é o melhor do mundo, como é muito bom estar ali em Düsseldorf, não sei o que, etc e tal. Que ele quer também ser um lutador que quer defender seu título, que ele derrotou o Bron Breakker e a Division no show passado e que ele tá ali agora disposto a olhar para o futuro, em vez de olhar para o retrovisor, para a Division, ele quer olhar para o futuro, saber quem ele vai enfrentar. E aí veio o Finn Balor. Aí você deve estar se perguntando de onde veio o Finn Balor. Bom, antes no começo do show, a Liv Morgan e a Roxanne Perez haviam lutado pelo título de duplas. Beleza, ganharam a luta para poder, ganharam a chance para enfrentar a Rhea Ripley e o Sky pelo título de duplas. E aí, quando elas voltaram lá pra sala lá do Judgment Day, elas encontraram o Finn Balor jogando videogame. E aí elas perguntaram, pô, mas vem cá, olha só, você disse que queria carregar a Judgment Day nas costas, Raquel Rodrigues está correndo atrás de um título, nós corremos atrás de um título e você não vai fazer nada não? E aí o Finn Balor se incomodou. Então, quando o CM Punk falou que queria ver alguém para pensar no futuro, o Finn Balor apareceu. Né? E o Finn Balor apareceu e aí ele basicamente disse o seguinte, olha, Punk, quando você estava pensando em ganhar o título, você falou vários nomes que você queria enfrentar. E um desses nomes que você citou foi o meu. Então eu tô aqui para poder receber aí esse desafio. Eu quero enfrentar você. Eu quero enfrentar você pelo título. E aí o Punk falou, não, beleza, você quer me enfrentar pelo título? Tudo bem, eu vou lá pro vestiário, eu vou botar as minhas botas e a gente se enfrenta. E aí o Finn Balor falou, não, eu tô cansado de você no passado, eu cansei de ver você se aproveitando para poder lutar na sua casa em Chicago. Então eu vou fazer o mesmo. Se você olhar aí o calendário, semana que vem a gente vai estar em Belfast, Irlanda do Norte. Então eu vou querer você enfrentar você na minha terra natal, né? E aí o CM Punk aceitou. Então a gente semana que vem terá 2 lutas valendo títulos. Teremos aliás, semana que vem não, né? Porque Liv Morgan e Roxanne Perez versus Rhea Ripley e Sky vão acontecer no Saturday Night Main Event, no dia 24. Essa luta vai acontecer semana que vem, CM Punk e Finn Balor. E vai ter uma outra luta, né? Que foi o seguinte, nesse comentário lá da Maxine e tal, depois teve uma vinheta da Becky Lynch nos bastidores, onde ela reclamava do fato
da Maxine ter conseguido a revanche pelo título em 2 semanas, enquanto que ela levou meses para conseguir uma oportunidade de novo de conquistar o título intercontinental. Então, basicamente, a Maxine ganhou a chance de fazer a revanche contra a Becky Lynch. Essa luta vai ser também na semana que vem. Becky Lynch, que também é irlandesa, né? Então, 2 irlandeses vão estar lutando pelo título na semana que vem. Me surpreendeu eles não terem feito a Lara Valkyria vencer essa luta de Triple Threat junto com a Bayley para poder enfrentar poderem enfrentar a Rhea Ripley e o Oscar. Aliás, eu já dei spoiler do resultado da luta, né? Que a luta tá aqui, né? Enfim, tá aí a luta, né? Foi Rhea Ripley, Liv Morgan, Roxanne Perez, Lara Valkyria e Bayley e as Kabuki Warriors. E como eu disse, no final das contas, a Liv Morgan e a Roxanne Perez acabaram vencendo a luta. A luta foi uma bagunça, tá? Foi um salseiro, mas foi aquele salseiro muito bom de ver, né? Foi aquele spot fest de vez em quando, tal. E no final das contas, acho que foi a Kairi Sane que estava distraída, porque a Lara Valkyria acertou a Asuka do lado de fora e a Kairi Sane ficou distraída e tomou um Oblivion da Liv Morgan do nada, tomando pinfall. Tá? Então, quer dizer, o pessoal que é fã das Kabuki Warriors deve estar falando assim, meu Deus do céu, por quê? Né? E foi a Kairi Sane de novo. Né? A coitada da Kairi Sane vive tomando pinfall. Ela não consegue ficar uma luta sem tomar pinfall. Tá? Então foi a vitória da Liv Morgan e da Roxanne Perez. Foi uma luta de 11 minutos mais um intervalo. Deve ter tido uns 14 minutos de luta, 14 a 15 minutos de luta. Então vai dar 3 estrelas e meia. Foi a melhor luta da noite. Tá? E coloca aí a Liv Morgan e a Roxanne Perez no caminho do campeonato de duplas. E é interessante porque nessa dinâmica da Judgment Day, a Liv Morgan tá meio que contente de deixar a Raquel Rodrigues partir para cima da Stephanie Vaquer. E a gente teve um outro ataque da. A gente teve um outro ataque da Raquel Rodrigues para cima da Stephanie Vaquer, tá? Isso aí deve ter sido uma entrevista aí com o Javon Evans dos bastidores. Isso não apareceu na versão gravada, tá? Então essa entrevista não apareceu. Essa apareceu. A Raquel Rodrigues ela veio ali para a entrada para poder ser entrevistada pelo Michael Cole, né? E aí o Michael Cole perguntando, pô, por que você tá agindo desse jeito? Eu te conheço há muito tempo, tal, não sei o quê. E aí a Raquel Rodrigues basicamente falou o seguinte, olha, eu tô cansada de ser colocada de lado, de ter as minhas oportunidades roubadas. Eu vim aqui agora para tomar conta de tudo e eu vou tomar conta dessa divisão e eu vou tomar a chance para mim. Nisso que a Raquel Rodrigues está indo embora, toca a música da Stephanie Vaquer com uma bota, caminhando. Ela passa pela Raquel Rodrigues, dá uma encarada na câmera, começa a falar para a câmera que ela vai defender o título e que o tornozelo não vai impedi-la de defender o título, mas aí a Raquel Rodrigues ela vem e ataca a Stephanie Vaquer, destruindo ela novamente atacando esse tornozelo baleado da Stephanie, tornozelo que está legitimamente baleado, tá? A Stephanie Vaquer mostrou uma foto desse tornozelo, tá inchado, tá roxo, o bicho tá brabo, tá? Então, assim, tá machucada, mas a WWE não vai tirar o título dela, pelo menos na princípio. Tá? Eles vão esticar essa field aí para que a Stephanie Vaquer tenha uma possibilidade de lutar. E depois, ó, o novo ataque dessa semana foi a Raquel Rodrigues pegar o cinturão do Campeonato Mundial Feminino e acertar o tornozelo da Stephanie Vaquer, né, destruindo com o tornozelo e depois comemorando ali. Eu vou te dizer, o cara que fez as fotos essa semana, o cara é muito bom, porque parece até foto de IA, viu? As fotos lá do Javon Evans na entrevista durante o intervalo também ficou muito boa. Depois disso, a gente teve a terceira luta da noite, que foi uma luta entre o Bronson Reed e o Austin Theory contra o Penta e o Dragon Lee. Tá? Uma luta que claramente ela foi agendada por conta daquela confusão que aconteceu na semana passada na luta pelo Campeonato Mundial Peso Pesado entre o CM Punk e o Bron Breakker. Para quem não se lembra, a Division veio para interferir na luta. E aí os mascarados, o Penta, o Dragon Lee e o Rey Mysterio foram para cima para poder
se livrar da Division e permitir que o CM Punk e o Bron Breakker lutassem sozinhos. E essa foi uma luta interessante porque durante boa parte da luta, os vilões eles dominaram, né? O Penta e o Dragon Lee, eles conseguiram reverter ali mais pra frente. Não. Cara, essas fotos foram tratadas com IA, meu irmão. Aí, nada me convence do contrário. Tem umas fotos tão muito esquisitas. Mas enfim, o Bronson Reed o Bronson Reed e o Austin Theory dominaram bastante. O Penta foi fazer o hot tag no final. E aí, quando parecia que os Faces iriam dominar, o Dragon Lee ele deu esse mortal pra fora do ringue. E ele tava ali do lado de fora quando, de repente, do nada, isso aí já não tá mostrando não, tá? Apareceu o Bron Breakker e deu um espia, meu irmão, que, assim, desmontou o Dragon Lee. Nossa, mas o Dragon Lee dobrou ao meio no Spear e foi de cabeça no chão. Cara, foi muito feio. Depois, aí nisso veio o Adam Pearce. Por quê? Porque o Adam Pearce mais cedo tinha falado com o Heyman que ele não queria saber do Bron Breakker na arena de más intenções. Por conta do que aconteceu semana passada. E o Paul Heyman falou, não se preocupa não. O Bron não vai estar aqui com más intenções. Só que o Bron Breakker apareceu de más intenções. E aí o Adam Pearce, ele, quando viu o Bron Breakker atacando, ficou ali batendo boca com o Paul Heyman, com o Bron Breakker, falando para ele maneirar, para ele não fazer mais nada, não atacar nem nada. Enquanto ele estava falando com o Bron Breakker, o Bronson Reed pegou, botou o Penta ali no corner e mandou o tsunami para cima dele. Aí quando o Adam Pearce entrou para falar com o Bronson Reed para ele parar de atacar, o Bron Breakker se aproveitou e deu outro spear no Dragon Lee. Então, assim, basicamente os dois fizeram ele de otário. E aí, no final, cara, quando o Adam Pearce foi pra cima do Bron Breakker, o Bron Breakker pegou o Adam Pearce pelo colarinho e botou ele no corner, deu uma prensada nele. Mais tarde, o Adam Pearce chegou e suspendeu o Bron Breakker. Disse que ele estava suspenso indefinidamente pelo ataque que ele fez, por ter colocado as mãos nele e tudo mais. E aí o Paul Heyman falou assim, cara, esse foi um grande erro. E aí o Adam Pearce fala, eu sei, o Bron Breakker vai ficar longe um bom tempo. Aí ele falou assim, não, o grande erro não foi dele não, foi seu. Porque você botou as mãos nele primeiro. E isso deixou o Adam Pearce incomodado. Eu não sei se isso pode levar à demissão do Adam Pearce como General Manager. Tinha muita gente falando que quando o Chris Jericho voltar, ele voltaria como General Manager. Então essa poderia ser a história de início para fazer o Chris Jericho entrar no lugar do Adam Pearce. Mas eu acho que seria um motivo meio fraco para isso acontecer. De toda forma, é importante notar que o Adam Pearce é um ex-lutador de luta livre, tá? Então ele poderia até fazer uma luta, mas eu já cansei de pensar na possibilidade do Adam Pearce e do Nick Aldis fazerem lutas. Eles já estão aí há anos como General Managers e até agora não fizeram nada para botar eles no ringue, então sei lá. Eu acho que eles vão ficar nesse papel aí mesmo. Mas enfim, o Bron Breakker foi embora, né? E a Division acabou indo embora depois disso. Aí nós temos algumas imagens. E por fim, nós tivemos um main event entre o Gunther e o AJ Styles. Aqui teve controvérsia. Aqui teve controvérsia. O pessoal na live já chegou falando assim, tiozão, se prepara pro heel turn, né? Se prepara pro heel turn. Já fiquei pensando, bom, alguma coisa aconteceu para irritar a gente, né? E assim, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: primeiro, a luta foi uma luta boa, mas poderia ter sido muito melhor. Foi uma luta de 17 minutos, onde o Gunther basicamente usou seus golpes de força, claramente está nerfado. Tá? A gente fica falando, poxa, porque o Gunther é limitado no ringue. Ele não é limitado no ringue. Ele não é. Ele é muito bom no ringue, mas ele está claramente nerfado como vilão. Os golpes que ele está utilizando como vilão são os chops, o missile dropkick e o powerbomb e só. E o mata-leão. Ele não usa mais nada além disso. De vez em quando usa um German suplex e tal. Ele claramente tá nerfado. Por quê? Porque a WWE não quer que o público vibre com ele. Ele é muito mais capaz no ringue do que isso. A gente já falou várias vezes, a WWE nerfa os seus vilões para que o público não vibre com eles.
E aí, cara, a luta em si, ela foi interessante. E a dinâmica da luta foi o AJ Styles tentando fazer o Gunther bater. O AJ Styles, incomodado com a história do Gunther, ficar desrespeitando o John Cena, falando que ele fez o John Cena bater como uma menininha, na verdade ele usa um palavrão, né? O AJ Styles chegou e falou: eu vou fazer o Gunther bater como uma menininha. E aí, na luta, o AJ Styles, por várias vezes, ele atacou o joelho do Gunther para depois usar o Calf Crusher, que é o golpe dele de submissão. Ele tentou aplicar 2 vezes, né? Nas 2 primeiras vezes o Gunther escapou. E na primeira vez o Gunther escapou socando a cabeça do AJ Styles no ringue. Na segunda vez ele escapou pegando na corda. Na terceira vez o Gunther tentou escapar e o AJ puxou ele pro meio do ringue. E aí quando ele puxou o Gunther pro meio do ringue, o AJ Styles, ele chegou, o Gunther chegou e, assim, o juiz ele tava... Aqui vai ficar difícil de mostrar, eu não sei se vai ter a foto. Aqui já é a foto da continuação da luta. Vamos imaginar que o juiz está aqui nesse ângulo, mas ele está olhando para cá, ó. Tá olhando para cá, aqui assim, ó. Desse lado aqui, nessa posição. Com o juiz nessa posição aqui, olhando para a cara do Gunther de lado, o Gunther pegou o braço pelo outro lado e bateu na perna do AJ. Bateu. O Gunther bateu. Quando o Gunther bateu, ele não bateu no chão. Percebam que o Gunther poderia ter batido na cara do juiz, porque a mão dele estava na frente. Ele poderia ter batido ali para desistir, mas ele não bateu na cara do juiz. Ele bateu de lado no corpo do AJ, longe da vista do juiz. Quando isso acontece, o AJ se levanta e fala: olha, o Gunther bateu. O juiz chega e fala: eu não vi. Eu não vi, você soltou de bobeira. Eu não vi. E ele fala pra Alicia Taylor, né? E a luta ia continuar. Nisso, o Gunther pega o AJ Styles, manda um powerbomb e faz o pinfall pra 3. Então, vitória do Gunther, que deixa o AJ Styles iradíssimo no ringue e faz com que ele fique muito irritado. Uma luta de 17 minutos que eu vou dar 3 estrelas e 25. Tá? Eu acho que foi uma luta mal aproveitada por conta de eles terem nerfado o Gunther. Veja que, por exemplo, o AJ Styles lutando com o John Cena, e o John Cena na sua velocidade máxima, luta foi 5 estrelas. O AJ Styles lutando contra o Dominic lutando na sua velocidade máxima, a luta foi 4 estrelas. O AJ Styles lutando contra o Gunther nerfado, a luta não foi boa. Eu acho que a WWE ela vai precisar consertar isso. Eu sei que eles estão tentando fazer o Gunther ser vaiado e tudo mais, mas eles não podem nerfar o Gunther ao ponto do pessoal achar ele limitado. Porque isso vai fazer o pessoal começar a achar que o Gunther é forçado, que o Gunther é limitado no ringue. Tem gente que já fala que o Gunther é limitado no ringue, mas é gente que nunca viu ele na NXT UK, nunca viu ele na NXT, né? Assim, não viu o trabalho dele de nível 5 estrelas, né? Quem viu as lutas dele com Ilya Dragunov sabe que o cara é capaz de muito mais do que isso, né? Então, é preciso que a gente diga isso, de que o Gunther, ele tá mega nerfado. E aí, com relação a esse Step Out, o que eu posso dizer é que, pra mim, na verdade, o Gunther, ele não bateu por bater. Ah, porque o Gunther saiu fraco dessa luta porque ele bateu. Não. Eu acho que o Gunther bateu na esperteza. Ele bateu na esperteza. Ele já havia tentado escapar uma vez, havia conseguido, ele escapou pegando na corda, ele havia escapado uma segunda vez batendo a cabeça do AJ Styles no chão, no ringue. Na terceira vez ele bateu no corpo do AJ, longe das vistas do juiz, de propósito, para fazer o AJ soltar. E aí você pensa assim, mas isso vai contra a visão da persona do Gunther, que é o chefão final, que ele não deveria fazer isso para vencer. Cara, todo vilão de luta livre rouba. Mais cedo ou mais tarde, todo vilão de luta livre rouba para poder vencer. Foi o que o Gunther fez. Foi uma forma diferente. Tá? É raro da gente ver isso, mas já aconteceu, acho que no ano passado aconteceu, de um lutador que recebeu um tapa e aí ele soltou o finalizador achando que a luta tinha acabado e não tinha acabado. Não me pergunte qual foi a luta. Se vocês se lembrarem da luta, coloca aqui nos comentários. E o Gunther fez isso na esperteza.
fez na esperteza para que o AJ soltasse. Eu não vejo problema nenhum com isso. Não vejo problema nenhum com isso. Tá? Não acho que o Gunther sai mais fraco. O Gunther apenas precisou utilizar ele precisou de usar de uma roubalheira para derrotar um cara que é notoriamente um dos melhores lutadores da WWE, que é o AJ Styles. E levou o John Cena até o limite. Então, eu acho justo. Eu acho que, na verdade, não é que o Gunther sai fraco. Eu acho que o AJ sai forte. E isso me leva a crer que essa feud entre o Gunther e o AJ Styles não terminou. Não vai terminar assim, não. Essa feud vai continuar. E não se surpreendam se essa feud esticar até a WrestleMania, não, tá? Eles podem se engalfinhar aí nos próximos dias. Pode acontecer alguma interação no Royal Rumble. E do Royal Rumble pra frente, essa situação continuar até que ela se desenrole na WrestleMania. E muita gente tava se perguntando o que ia acontecer com o Gunther, porque o Gunther não tá no caminho do Mundial, não sei o que, tá? O cara aposentou o John Cena, não tá no caminho do Mundial. O caminho pode ser a aposentadoria do AJ Styles. A gente pode estar vendo a jornada de aposentadoria do AJ Styles. Pode estar se desenrolando aos nossos olhos e a gente não tá percebendo isso. Tá? Então a gente vai ter que ver aí as próximas semanas para ver se é realmente isso ou se a WWE resolveu dar uma aloprada e nerfou o Gunther a tal ponto que resolveu fazer ele bater que nem uma menininha agora o tempo todo. Beleza? Bom, esse foi o resumo do Monday Night Raw desta semana. Minha nota pro show? Bom, a minha nota pra luta eu já dei. 3 estrelas e 25. Minha nota pro show? Nota 6. O show não foi bom. O show, na minha opinião, foi um show razoável. As lutas foram todas razoáveis. E as histórias, algumas histórias foram desenvolvidas para as próximas semanas. Nós temos um CM Punk pegando um Finn Balor que brotou do nada, e só botou o dedo na cara do campeão e conseguiu arrancar uma luta com ele só porque era na casa dele. Nós temos Becky Lynch, que vai ter uma revanche com a Maxine Dupri também do nada, só porque vai acontecer na terra dela. Nós temos uma luta marcada para o Saturday Night Main Event, dessa vez legitimamente, com luta pelo Number One Contender, Liv Morgan e Roxanne Perez contra a Rhea Ripley e o Sky, vai ser uma boa luta. E nós tivemos o Devon Evans desperdiçado ali com os americanos, que sinceramente eu acho que ele pode muito mais do que isso. Fora isso, cara, nós tivemos história dos Usos com o Otis e o Tozawa. Cadê as outras duplas da divisão? Cadê o New Day? Não apareceram. Judgment Day não existe mais porque o JD tá machucado. Creed Brothers apareceram no especial do Stranger Things na semana passada, lá num carrinho. Apareceram em 10 segundos nos bastidores. Os caras ainda estão vivos, mas não aparecem mais. O War Machine perdeu a luta pro AJ Lee e sumiram de novo. Então, assim, tá puxado. Não teve o Obafemi só teve vinheta. Não teve ninguém da NXT. Então, realmente foi um show, na minha opinião, razoável no máximo. Eu só não dou uma nota mais baixa porque as lutas foram minimamente decentes. Agora, se a gente tivesse tido 4 lutas com um nível abaixo de 3, aí, meu irmão, a nota seria abaixo de 5. Porque aí não teria nem sustentação nas lutas. Nota 6, pior Monday Night Raw do ano. E vamos pedir a Deus para que o SmackDown seja melhor, né? O SmackDown que vai ter a aparição do Drew McIntyre pela primeira vez como campeão. Certeza vai ter treta com Cody Rhodes. Agora, amanhã temos a NXT. E aí, aliás, amanhã não, hoje, né? Porque esse vídeo tá indo ao ar na terça-feira. Hoje, 10 horas da noite, no horário normal, ao vivo, NXT aqui no canal. E a gente vai descobrir o que vai ser feito com o título da NXT masculino que o Obafemi dropou. E a gente também vai ver a continuação de outras histórias aí, de os outros campeonatos e de lutadores e lutadoras que podem estar subindo para o main roster. JC Jane, Blake Monroe, tem um monte de gente, né? O Ethan Page, estão falando que vai subir, a Sol Ruka. A gente vai ter que ver essa galera aí, se vai aparecer, se não vai aparecer, a gente vai descobrir isso tudo amanhã e eu conto com essa audiência. Amanhã, a partir de 15 para as 10, a gente vai estar abrindo a live e 10 horas estaremos acompanhando a NXT aqui no nosso canal, beleza? Não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para continuar ajudando o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar uma opção aqui na tela para vocês. Desde já eu conto com a sua audiência, a gente se vê do outro lado, um grande abraço
Até a próxima.